O Trail de Conímbriga cumpriu a sua 14ª edição com um programa de 111 milhas, 111 km com campeonato nacional, 60, 30 e 16 km, ou seja, distâncias para todos os gostos, das ultras à velocidade, pelos desafiantes trilhos de Sicó. Estamos no centro de Condeixa e já o momento de homenagem a Annalise Silva e também a partida das 111 milhas. Um poema escrito por Fernando Andrade, de homenagem à Annalise, que representou durante muitos anos o mundo da corrida, equipa organizadora desta prova e que esteve em muitas provas das mais antigas em Portugal, como este trail que vai já na sua 14ª edição. Vemos a partida para esta distância mais longa, onde tínhamos 10 mulheres que saíram na frente da corrida e cerca de 90 homens, num dia muito bom para correr em Condeixa. Condeixa conhecida também por ser a terra da escarpeada, um doce muito conhecido desta zona centro do país, da zona de Condeixa, e vemos de facto os atletas alongarem-se nesta fase inicial, quando vemos neste pelotão, na parte final, o homem do Portimão e o homem da ATR também do Algarve, duas equipas do Algarve nesta parte das 111 milhas, e na frente da corrida António Quaresma, segundo classificado na edição anterior, só batido por António Ferreira, o vencedor dessa primeira edição das 111 milhas, que saía na frente. Na perseguição tínhamos Nuno Nunes, da S4L, que depois tinha atrás de si o homem das Doninhas Trail Team, Fernando Martim, com o seu boné bem característico, que seguia na perseguição do grupo da frente, e claro também de Nuno Nunes, da S4L Medense, que estava ali à espreita dessa primeira posição. Enquanto nas mulheres tínhamos um grupo muito compacto na frente da corrida. Isabel Moleiro, vemos neste momento das imagens, acompanhada do atleta do Núcleo de Montanha de Espinho, com a São Zita Conceição, que estava aqui acompanhada da Carmen Ferreira da Run for Fun, que no final de 2022 concretizou o objetivo de terminar a Algarviana, o Alute, que a ação já tinha terminado no passado, em anos anteriores, e aproximavam-se nesta altura da chegada a Penela, uma zona muito bonita, como vemos nas imagens. Penela Presépio, como vemos aqui na saída das muralhas, e era nesta zona que tínhamos a transição na frente da corrida. Nuno Nunes passava para a liderança, o homem que representa essa equipa do norte do país, da S4L Medense, e que era neste momento o líder da corrida. Ele tinha brilhado já no ano anterior em provas como o Estrela Açor, onde venceu os 100 km, e por falar em vitórias, Isabel Moleiro, que era a líder nas mulheres, estava aqui acompanhada do seu marido, ela que tinha vencido recentemente a prova da Terra de Gigantes, esses cerca de 300 km que foram do interior ao litoral de Portugal continental, e tínhamos atrás de si a Carmen. Vemos com um sorriso bastante contagiante da equipa da Run for Fun. Teve aqui um forte contingente também em Condeixa, e depois, logo atrás, os dois atletas da AZ Trail, que partilharam muitos e muitos quilómetros, a Conceição Ferreira e também o Porfírio Pereira. Eles tinham a companhia também do António Martins, outro dos colegas da AZ Trail nesta prova, mas partilharam praticamente toda a prova nesta luta pelos primeiros lugares. E o Nuno, que já no final do ano passado, também, por exemplo, no Trail dos Amigos da Montanha, em Barcelos, tinha feito uma excelente prova. Ele que em 2021 passou também por essa zona emblemática do Trail Mundial, que é Chamonix, ao realizar o CCC, e tinha estado nesse ano 2021 nos 111 km de Sicó, nesta mesma prova, mas nos 111 km ele tinha sido quarto, e portanto a voltar aqui a uma zona que conhecia bem o percurso. Na segunda posição tínhamos Marco Pinto, o atleta da equipa de Vila Pouca de Aguiar. Marco Pinto, outro dos atletas que chegava aqui à sua distância mais longa de sempre, mas por exemplo com a experiência das 100 milhas do Transpreneur de Jerez de 2020, numa altura em que em 29 horas e 30 realizou essa prova. E depois, na luta pelos primeiros lugares, Vítor Leite, do OCS Rábida Trail Team. Vemos nas imagens a olhar para o relógio, a controlar também como está a sua prova. Outros atletas com muita experiência em provas de 3 dígitos. Por exemplo, o ano passado esteve em São Mamed, no Trail de São Mamed, também nessa prova que recebeu o campeonato de Endurance, precisamente para onde vamos agora, para Condeixa, para a partida do campeonato de Trail Ultra Endurance 2023, que vemos já com os frontais ligados às 22 horas, para termos
os mais de 130 atletas que partiram para estes 111 km que estavam divididos na prova do campeonato e depois uma hora a seguir a prova aberta que contou com um número de participantes semelhante também à prova do campeonato. Imagens extraordinárias nas ruas de Condeixa, vemos só centenas e centenas de espectadores aqui a assistir a esta partida. Numa altura em que vamos até à zona VIP da competição para escutarmos aqui o anfitrião, Nuno Moita, presidente da Câmara Municipal de Condeixa. Importante para Condeixa, do ponto de vista esportivo, mas também importante do ponto de vista da dinâmica e da presença de pessoas aqui em Condeixa. Estamos na 14ª edição e para nós continua a ser uma aposta ganha e continua a ser algo que nós apoiamos, a Câmara Municipal, junto com a Associação Mundo, que apoiamos a Associação Mundo da Corrida, e fazemos-o com gosto, sabendo que atrai Condeixa muita gente e que é já uma coisa, o treino das terras de Sicós é algo bastante conhecido a nível nacional e um dos maiores, não é? Uma das maiores referências. E voltamos aos trilhos, já em prova 111 milhas e também 111 km em Sicó. Com na frente da corrida do Campeonato Nacional os 3 homens da Forfor que se posicionaram nos primeiros 3 lugares em 2022 em Porto Alegre, Carlos Ferreira e Hugo Gonçalves, juntamente com Bruno Coelho, a terem depois aqui um grande grupo perseguidor. Vemos nas mulheres Nádia Casteleiro neste momento nas imagens, que se colocava também nesta luta pelos primeiros lugares dos primeiros quilómetros, com a passagem junto da zona das ruínas de Conímbriga que vemos nesta altura. Uma zona que é muito bonita de dia e é ainda mais extraordinária de noite, como podemos ver. Nesta fase inicial da prova também a luta pelas equipas, além da luta pelos primeiros lugares a título individual, também aí se posicionavam os atletas para conseguir depois, ao longo dos quilómetros, gerir essa luta que era também muito, muito interessante. E víamos nas mulheres e nos homens esse posicionar nos primeiros quilómetros muito importante para essa luta, quando vemos nas imagens Vera Bernardo, a atleta de Condeixa, com Hélio Fumo. Hélio Fumo que, surpreendentemente, começou a prova muito calmamente, muito tranquilamente, a ir aqui com a primeira mulher nesta fase inicial, quando vemos os primeiros homens a chegar ao primeiro abastecimento e já Hélio Fumo na frente aqui da corrida. Luís Duarte, Nelson dos Santos e Pedro Fernandes, aqui do Monsanto Running Team, atleta natural da zona da Guarda, que o ano passado realizou, por exemplo, uma prova emblemática para todos os amantes de trail, que é a Diagonal da Efua, posicionar-se também neste grupo da frente no início. Mas Hélio Fumo, depois no início muito tranquilo, aqui rapidamente aos 9-10 km de prova, a chegar logo à frente da corrida, como vemos neste momento nas imagens, e por isso um início de prova que os atletas também sabiam que havia muitos quilómetros ainda pela frente, e por isso aí gerindo aqui a prova. Hélio Fumo que vemos neste momento das imagens e que regressava aqui ao Endurance. Ele foi vice-campeão nacional de Endurance em 2020 na Serra da Estrela, que depois de ter voltado a representar Portugal no Campeonato do Mundo na Tailândia no último ano, 2022, todos nos lembramos desse grande 10º lugar que alcançou em Portugal em 2019, mas Vera Bernardo, vice-campeã nacional de Trail Ultra Endurance em 2022 em Porto Alegre, muito motivada também pelo apoio do público a correr em casa, a atleta que representa a Venda da Luísa, a equipa natural de Condeixa, e que também tem mostrado nos últimos tempos a excelente forma em que atravessa. Ainda em janeiro foi quarta no Campeonato Nacional de Ultra Trail em Severo do Voga, tinha vencido a Taça Portugal em dezembro, tinha estado na segunda posição dos Picos do Açor em Arganil no mês de dezembro e, acima de tudo, tem cada vez mais sustentado esta excelente forma que atravessa. Nádia Casteleiro, nesta altura, a saída do abastecimento, a colocar-se na segunda posição, aqui acompanhada de Sérgio Susano. E Nádia Casteleiro, também ela de regresso aqui à luta pelos primeiros lugares no Endurance, terceira classificada no Campeonato Nacional de Endurance em 2021, teve também a oportunidade de em 2022 pela primeira vez representar a Seleção Nacional de Trail e vinha de um ciclo também de uma excelente forma que atravessava, travou a luta com Vera Bernardo pelos primeiros lugares no Campeonato de Ultra Trail que falávamos há pouco. E Paula Barbosa, terceira no último Campeonato de Endurance, mas bicampeã nacional, já ganhou 2 títulos em 2020 e em 2021, a colocar-se também nessa luta pelo pódio. Quando vemos agora nas imagens a partida para a prova aberta dos 111 km, prova que foi vencida por Rogério Fazenda da Airlux, que voltou de novo ao Sicó depois do 5º lugar no ano passado para vencer este ano,
e que nas mulheres teve em Lídia Tirnovski, ela que partiu no seu dia de aniversário para estes 111 km e que na sua estreia numa prova de 3 dígitos venceu estes 111 km, a prova aberta na frente de Catarina Sousa e de Sílvia Sousa, enquanto nos homens o Rogério Fazenda venceu na frente do Diogo Simões e do João Veríssimo. Quando víamos há pouco nas imagens o Nuno Nunes, líder das 111 milhas, e agora com o nascer do dia, Hugo Gonçalves, que aqui a liderar os 111 km, completamente isolado, o bicampeão nacional de Trail Ultra Endurance em título, que aqui ia para a frente. Foi assim a partir do quilómetro 24 e nas 111 milhas vemos a segunda posição para o Marco Pinto, também neste momento com essa segunda posição bastante segura. Ele tinha ali uma luta a travar ainda pelo pódio nestas 111 milhas pelos primeiros lugares, também com o Nelson Santos da Jovase Trail Running e com o Miguel Ribeiro, mas nos 111 km do Campeonato Nacional, Hélio Fumo, viemos na perseguição a Hugo Gonçalves, vemos esta imagem de Hélio Fumo, atleta dos Runners do Demo, atrás do atleta da Furfor. Hugo Gonçalves, como dizíamos, que a partir desses 24 km estabeleceu essa diferença para, como vemos agora, se tornar tricampeão nacional de Trail Ultra Endurance, a vencer os 3 últimos campeonatos. Ele também venceu o campeonato de Trail Ultra Endurance XL em Sinfãs no ano passado. E Hélio Fumo, de novo vice-campeão, como em 2020, acompanhado da família, aqui com uma das suas filhas. Como vimos também o Hugo Bia, o Gonçalves a chegar com a sua família e os 2 primeiros deste campeonato nacional. Quero desde já dar os parabéns à organização, a prova estava muito bem organizada. Foi uma luta muito grande no início e depois consegui-me destacar e isolar e cheguei ao fim em primeiro lugar, que era o objetivo, sagrar-me tricampeão nacional. Olhando para ti, parece que o corpo, à exceção da perna, nem sequer tem grande pressão. Como é que 10 horas e meia, como é que estás aqui assim? Isto aqui, a imagem não demonstra o sofrimento que é efetuar uma prova destas. No entanto, já estou muito habituado, é uma distância que gosto e treino muito para conseguir realizar este tipo de percursos. E também o desfecho da prova feminina, com muito frio nesta madrugada. Vera Bernardo, nesta altura líder da corrida, ela liderou a prova desde os quilómetros iniciais e depois de termos visto há pouco a chegada do Hugo Gonçalves e do Hélio Fumo, que juntamente com o Bruno Coelho, o Nelson Santos e o Fábio Barbosa fecharam o top 5 do campeonato. A Vera Bernardo estava nesta altura numa liderança que certamente na cabeça ia muitas memórias, já ter participado no Cicó em edições anteriores nesta distância do Endurance e que já tinha alcançado pódios também no passado, pódios, por exemplo, partilhados com Sofia Roquete, que voltava aqui a correr também no Endurance, ela que era a atleta com mais títulos, com 3 títulos, e nesta imagem aérea extraordinária víamos também agora Nádia Casteleiro. Nádia Casteleiro que foi mantendo ali uma diferença de cerca de 20-25 minutos para a atleta da Venda da Luísa, a atleta do Saca-Trilhos, Anadia, que vinha nessa segunda posição, uma atleta de uma enorme regularidade, Nádia Casteleiro, ao longo dos anos, nas várias distâncias que percorre. Ela, no ano de 2021, por exemplo, vimos a Nádia Casteleiro no top 5 de todos os campeonatos do Trail, da Ultra e também do Endurance, e aqui mais uma vez a mostrar essa regularidade, quando na meta víamos então Vera Bernardo alcançar o seu primeiro título de Trail Ultra Endurance, a vencer em casa, em Condeixa, onde Nádia Casteleiro terminou na segunda posição, Paula Barbosa a ser terceira e Sofia Roquete e Liliana Cardoso a fechar o top 5. Foi uma prova dura, rolante, mas foi desde o início, sempre a acreditar no primeiro lugar, sempre a ver a luzinha ao fundo do túnel. E o início muito rolante, eu estava com medo da parte final, porque ali o trilho da cascata era durinha, então dei tudo no início, porque já sabia que ia perder um bocadinho no fim e correu bem, olha. Olha, passar a noite, o frio, muitas vezes sozinha, como é que é? Sim, fiz a maior parte da prova fiz sozinha. Fiz sozinha, a noite faz-se bem,
Eu gosto de correr à noite, não dá para ver as subidas. E estava frio, a água ficava gelada, o isotónico gelado, não dava para beber e pronto. E Nuno Nunes de regresso a esta prova, depois do 4º lugar de 2021, a vencer as 111 milhas com 21 horas e 38 minutos na frente de Marco Pinto, Nelson Santos, Miguel Ribeiro e António Martins. A prova foi uma massa total, até aos 140, por aí, ainda consegui andar bem, consegui correr, daí para a frente foi só pura e simplesmente de garra, porque já não conseguia sequer correr, era muita dor física, mas felizmente consegui aguentar até ao final e chegar em primeiro. Como é que se supera a dificuldade? É muita resiliência, chega a uma determinada distância em que só a resiliência e a força mental é que nos leva até ao fim. Tanto a mim como qualquer colega que faça este tipo de distância. Não é? Porque fisicamente já não temos nada, estamos completamente esgotados. É como digo, é só força mental e a vontade enorme de chegar ao fim. E depois do novo recorde da prova de Nuno Nunes, Isabel Moleiro vinha para ser a segunda vencedora na história destas 111 milhas, a suceder a Carla André e em 32 horas e 3 minutos a vencer esta segunda edição na frente de Lígia Mendes e de Conceição Ferreira. Carmen Ferreira e Ângela Carvalho fecharam o top 5. Foi bastante dura, exigente do ponto de vista físico, muita altimetria e single tracks também. Portanto, implica concentração, uma pessoa gosta de ver a paisagem, mas tem que se focar também no percurso para não haver acidentes. Mas sim, para quem gosta de aventura e está no meio da natureza, recomenda-se. Isabel, para si, o que é que foi mais difícil nesta prova? Mais difícil foi a parte final. Uma pessoa já está cansada e entramos num bosque que tem, assim, de facto, uns caminhos muito difíceis, com muitas pedras e agora começou a chuviscar, escorregadio. E um fim de uma pessoa de fazer tantos quilómetros, de facto, a última parte custou-me bastante. E na reportagem, a oportunidade agora para escutarmos o organizador, o mundo da corrida, com Eduardo Santos. O avanço é bastante positivo. Já se começa a sentir que os atletas estão novamente a voltar à normalidade depois destes 2 anos atípicos devido à pandemia. Uma coisa que está a acontecer agora é que pode ser por motivos económicos, há mais atletas a correr as provas curtas do que as provas longas. Portanto, o que não acontecia antes da pandemia, era ao contrário. E os trilhos de Sicó têm tudo para oferecer ao atleta? Sicó tem tudo para oferecer ao atleta. A nível de trilhos, tem percursos muito equilibrados, com partes de grande altimetria e partes onde o atleta pode descansar fisicamente. Portanto, é um misto de trilhos muito bem conjugados uns com os outros. Estamos a acompanhar o trail de Conímbriga, terras de Sicó. E vamos já para a terceira distância do programa, os 60 km. Com partida em Santiago da Guarda e com quase 2.500 metros de desnível positivo, vemos aqui Carlos Canais, vereador do município de Condeixa, preparado para iniciar esta distância ultra, ele que já participou também nos 111 km desta prova e que é um grande entusiasta do trail e grande dinamizador também da corrida, além de um dos responsáveis do município de Condeixa. Vemos esta partida para os 60 km, onde tínhamos nesta fase inicial os atletas a entrarem ainda numa zona urbana de Santiago da Guarda, depois iam passar por Pousadas Vedras, por Poios, e aí estavam cerca dos 25 km de prova nesta fase inicial, onde vemos aqui esta zona extraordinária das letras de Sicó, e nesta subida para as letras de Sicó víamos o líder da prova, Marcelo Araújo, o atleta que representa Lusavoga Trail Running e que neste início de 2023 foi segundo na prova aberta paralela ao campeonato de Ultra Trail que se realizou em Severo do Voga, e aqui desde o início, quando vemos nas imagens, completamente isolado na frente da corrida. Depois, no final desse mês de janeiro, mostrava o excelente momento de forma que atravessa
ao ser quinto no trelo do capitão, e tinha atrás de si os homens dos Vikings. Vemos André Costa, atleta da equipa da casa dos Vikings de Alcabidec, que tinha sido sexto na edição do ano passado na distância ultra, e aqui colocava-se nessa luta pelos primeiros lugares, juntamente, por exemplo, com o seu colega Renato Melo e com o seu colega Mauro Martins, enquanto nas mulheres víamos Jéssica Correia da Venda da Luísa nas imagens, com Sofia Vieira do Clube Desportivo do Espito. Jéssica, que a meio do mês de janeiro partilhou toda a prova do Zebra Trail na zona de Cantanhede, precisamente com Vera Bernardo, a campeã nacional de Trail Ultra Endurance, e Sofia Vieira, que esteve muito bem, muito regular no campeonato de Ultra no início de 2023 em Severo do Voga, atleta do Clube Desportivo do Espito, que vinham na frente da atleta de Sor, que vinha nessa terceira posição, Andreia Brás. As atletas da frente bastante próximas, Andreia Brás, que neste ano 2023, com um calendário de provas também bastante preenchido, ela que esteve, por exemplo, em Vila Nova de Poiares, no Poiares Trail, 2 semanas atrás desta prova. E na frente masculina, Marcelo Araújo estava completamente isolado. Ele que tem uma história de vida na corrida, como muitos atletas começaram a correr para perder peso, e que vinha na frente de Renato Melo e de André Costa dos Vikings. Renato Melo, que o ano passado esteve em Chamonix também a participar no TDS, e também, por exemplo, outra prova emblemática como o Transpeneda Jerez, e vinham na perseguição ao homem da frente, mas que em Condeixa chegava isolado Marcelo Araújo a vencer estes 60 km. Na frente dos homens da casa, Renato Melo, André Costa e Mauro Martins dos Vikings, e Vítor Santo da Venda da Luísa. É sempre uma prova com um andamento bastante bom. É uma prova muito rolante, apesar de ter algum desnível. Os trilhos, o percurso em si é sempre bastante corrível, o que exige um esforço não tanto de resistência, mas mais de andamento. Consegui ir para a frente da corrida logo desde o primeiro quilómetro, e depois tentei sempre aumentar a distância e controlar a prova até ao final. Nas mulheres, nos últimos quilómetros, a atleta da equipa de Sor Move, Andreia Brás, passava para a frente da corrida, depois de já ter realizado as ultras do Miute e o Lausanne Trail. Andreia Brás vinha aqui próxima de casa. Esta prova realiza-se muito próximo de Sor, nesta luta na parte final, quase ao sprint, com Sofia Vieira, Andreia Brás a vencer estes 60 km. Na frente de Sofia Vieira, Ana Fernandes, Jéssica Alexandre e Filomena Silva. Foi excelente. Os trilhos do Sicó eu já os conheço, alguns, e são muito bons para estas provas. Uma prova muito rolante, correu bem. Rolante, também desafiante? Também desafiante, sim, muito desafiante, principalmente nas picadas que tem, o trilho da cascata, muito técnico, foi muito bom. E vamos já para a terceira e derradeira jornada do Trail de Conímbriga Terras de Sicó. Terceira jornada dedicada a distâncias mais curtas, 30 e 16 km, aqui a partida dos 30. 30 km, que era a primeira prova neste último dia desta 14ª edição deste evento, e que tinha mais de 250 atletas que começavam a prova com a passagem também nas ruínas de Conímbriga, e Ricardo Crespo na frente de Paulo Neves, os atletas respectivamente da Associação Desportiva de Castelo de Vide e também do Atletismo Clube da Tocha, nesta fase inicial da corrida, que se colocavam nas primeiras posições, na frente de homens como Ricardo Ferreira, João Leal, Ricardo Santos, também Cláudio Nóbrega, Ivo Tavares, Bruno Marques, nesta fase inicial, com Ricardo Crespo, que depois de, no início de janeiro, Ricardo Crespo ter estado no pódio em Severo do Voga da prova dos 35 km, Paulo Neves venceu os trilhos de São Tomé, e Ana Carolina Oliveira da Furfor nas imagens a liderar a prova feminina, ela que precisamente nessa mesma distância que Ricardo Crespo foi terceiro, começou o ano a vencer esses 35 km em Severo do Voga, mas o atleta da equipa do norte do Alentejo, que temos visto nos últimos meses, nos últimos anos, na luta sempre pelos primeiros lugares, liderava aqui completamente destacada a prova nesta altura. Ricardo Crespo, em novembro do ano passado, foi até à Serra da Estrela vencer os trilhos do Burel,
e que depois, mais no norte do Alentejo, na sua zona, foi aliás ao pódio do Trail de Nisa e passava aqui nesta zona das Buracas do Casmil, uma das zonas muito, muito bonitas e procuradas por todos os visitantes desta zona, e Carolina Oliveira, sozinha na frente da prova dos 30 km, a atleta que era aqui perseguida por Guida Fontes, precisamente segunda classificada na edição do ano passado, mas na distância curta dos 15 km, atleta dos Marialvas, que vinha ali acompanhada de Rui Marto nesta altura, e depois Joana Cordeiro do OCS Rábida Trail Team e na Tércia Silvestre do Cansado Trail. Joana Cordeiro, uma atleta que se divide entre o OCR e o Trail, e na Tércia Silvestre, que esteve no Campeonato do Mundo Trail em 2016, enquanto Ricardo Crespo vencia os 30 km na frente de Paulo Neves e Ricardo Ferreira. Senti-me bem durante a prova, tentei sempre dar o máximo para conseguir distanciar do grupo que vinha atrás de mim e consegui chegar ao final. E Carolina Oliveira, Furfor Running Project, a vencer os 30 km no setor feminino, na frente de Guida Fontes e de Natércia Silvestre. Foi uma corrida muito rápida, ali alguma zona mais técnica com bastantes single tracks, o que foi bastante bom para manter o ritmo de corrida. E pontuamos também a prova curta de 16 km. Onde, com mais de 600 participantes, Vasco Pereira repetiu a vitória da edição anterior, cabendo de novo este ano a vitória ao atleta da Escola de Atletismo de Coimbra, e nas mulheres, Andréa Pita, da Venda da Luísa, venceu essa prova no setor feminino. E caminhando para o fecho de reportagem, escutamos também o balanço de Carlos Canais, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Condeixa, ele que, como já vimos, também participou nesta edição aos 60. É uma prova que tem resistido ao surgimento de tantas outras provas que têm acontecido no país. É uma prova com tradição, é uma prova que toda a gente gosta de vir fazer, e realmente este ano não defraudou as expectativas, e tivemos aqui mais um mar de gente com vários milhares de atletas e de caminheiros, o que é um orgulho e um gosto. Foi mais duro este ano, já é o terceiro ano que faço, costuma ser rolante, hoje foi um trail, hoje era trail, subida e descida, para o ano cá estou, e aconselho a vir cá. Em nível de imagens foi fantabulástico, obrigada. E assim foi a reportagem na 14ª edição do Trail de Conímbriga, terras de Sicó.